Olá, meu nome é Caleb e eu não aguento mais. Oi, meu nome é Michelle e eu tô exausta. Oi, eu sou a Juliana e há mais de 10 anos produzindo conteúdo na internet nunca me chamaram pra fazer publi de ovos. Oi, eu sou a Jéssica Balbino e eu tô aqui humildemente para pedir manda publi, manda jobs. Oi, meu nome é Luana e hoje faz exatamente um ano que eu estou de quarentena. Aniversário! Felicidade! E você está escutando? O nome? Do livro! Eu acho que esse negócio de um ano pra mim bateu forte essa semana, assim, foi... Bateu. Mas eu até tô falando com a Ju, assim, que acho que pra mim o problema é mais uma questão de falta de perspectiva, né, assim, de olhar, né, não só do olhar pra trás e falar, pô, já fez um ano, mas eu não sei se vai ser só um ano ou dois e alguma coisa, assim, sabe, tipo, acho que isso pra mim foi o que mais bateu forte. E é bizarro porque eu nunca tive uma quarentena propriamente dita, eu tô fazendo agora. Porque no meu outro trampo era, não, imagina, é só uma gripezinha, pega o metrô aí, vamos trabalhar, né? E aí eu fiquei a quarentena toda, tipo, indo pelo menos uma vez por semana e foi aumentando, né? Então, agora que eu tô de quarentena, pra mim é a minha primeira, gente. Então, me deem as boas-vindas. Olha, Michelle, fica firme, tá, gata? É isso que eu posso te dizer. Tô tentando. Mas tem uma vantagem. Se você quiser, na sua 1 hora de almoço, tirar aquele cochilinho gostoso, você pode. E, gente, eu beijo meus gatos o dia inteiro. Eu levanto, dou um beijinho e volto a trabalhar. Isso é ótimo também. Muita gente agora tá completando um ano, né? Porque é o período, março. Eu não aguento mais os coaching de quarentena. Puta que pariu. Todo mundo falando como cresceu, como se tornou uma pessoa melhor, como isso veio pra mudar a sociedade. Que porra de bolha esse povo tá vivendo. Eu não melhorei nada, gente. Eu tô cada vez pior, mais cansada, mais podre e não tem nada de bom aqui. Gente, não dá para romantizar, né, assim, porque, claro, que evoluir pessoalmente a gente está sempre buscando, mas seria ótimo se a gente não precisasse de 3 mil mortes para isso, né? A gente podia continuar cada um na sua análise pessoal, melhorando como pessoa, né? Esse choque de distopia não traz benefício nenhum, gente. A gente perde emprego, perde oportunidade, perde amigo, tá sob tensão o tempo todo. No que isso melhora o ser humano? Me poupa, se poupa, nos poupa os coaches de quarentena. Ajuda a gente a ajudar vocês, porque não dá, tô brava, como vocês puderam perceber. Eu já sou mais um resumo da Jéssica. Vamos tudo pro inferno, bando de demônio do caralho. Ninguém tá feliz com essa bosta. Tipo, né, nossa, eu aprendi um idioma, eu fiz isso, Cara, tipo, só me deixa, tipo, você se sente pior, na verdade, né, assim, não tem como... nesse momento, você fica, tipo, ainda se vangloriando disso, assim, né? É muito... É que, assim, gente, dá para aprender idioma fora da pandemia, né? Dá para estudar fora da pandemia. Às vezes as pessoas não sabem, mas é perfeitamente possível. Tipo, dá para trabalhar, dá para almoçar com a família, dá para fazer tudo, assim. Dá para ter uma vida normal, dá para ter uma vida fora da pandemia. A gente não precisa da pandemia, tá, gente? Assim, vamos focar em tomar vacina e não precisar da pandemia. Exato, gente. Por favor. Então, enfim, né? Eu acho que o nosso recado já está mais do que dado. Mas então, hoje a gente está aqui com a presença da Jéssica Balbino e da Michelle Henriques. A gente agradece muito a presença de vocês. Porque a gente queria fazer um especial sobre como é ser produtora de conteúdo e trabalhar com cultura quando se é mulher, né? Como vivem, o que comem. E na pandemia, como é que tá, né? Receberam publi de ovo dessa vez? Não recebemos, nunca recebemos publi de ovo. A Michelle tá cascando o bico aqui, vocês não estão vendo, mas enfim. Então a gente, né, a Lu tinha pensado em umas perguntas pra gente começar, acho que pra apresentar um pouco também os projetos, né, Lu? Sim, porque vocês duas são produtoras, que a gente admira muito, eu tô muito feliz de ter vocês duas, mas vocês são agitadoras mesmo, né? Vocês, em algum momento, começaram a destacar e dialogar produções feitas por mulheres, isso é o máximo, então eu queria mesmo começar
perguntando sobre esses projetos, sabe? Como eles surgiram, como vocês se jogaram nisso. Então, eu sou a Jéssica Balbino, né? Eu sou jornalista e eu produzo diferentes tipos de conteúdo, o que é um motivo de ficar tensa, assim, de não saber definir muito bem as coisas. Mas na área da literatura, eu criei em 2013 o Margens, que é um projeto que começou quando eu entrei no mestrado, que a ideia era tentar entender quem eram as mulheres que faziam literatura marginal e periférica à época. E aí eu fiz o site porque eu queria sistematizar a coleta de dados, porque eu tinha feito um post muito amadora no Facebook e algum arrombado denunciou o post e o post caiu com todas as indicações que as pessoas tinham dado. Aí eu falei, eu não posso depender disso, eu preciso ter um negócio que seja mais sistematizado. Aí eu fiz um formulário e aí eu pedia para as pessoas irem repassando para que as mulheres se automapeassem também. E aí eu acho que foi uma sacada legal, porque estimulava esse protagonismo das mulheres. Só quem se reconhecia como escritora, como, né, alguma dentro dessa área, né, tipo poeta, slammer e tal, que fazia isso, tipo, eu não impunha esse título para ninguém, era quem se auto-identificava. E aí, a partir daí, eu criei o Margens, ele então existe desde 2013, agora eu publico diferentes tipos de conteúdo nele, faço bastante resenha, tento fazer algumas entrevistas com alguns autores contemporâneos. Confesso que o fato de eu precisar sobreviver e trabalhar com outras coisas, uma vez que ele não rentabiliza tanto, eu não consigo me dedicar tanto. Mas é um projeto massa, já me rendeu fazer algumas curadorias bem legais de eventos, sempre envolvendo mulheres, né, sempre envolvendo essa produção, o que é muito bacana. E é isso, acho que, resumidamente, o meu trabalho de produção de conteúdo é esse. E aí depois a gente fala dos percalços e das tretas e tudo mais. Vou deixar a Michelle falar, senão eu monopolizo muito. Bom, eu sou a Michelle, acho que já é a terceira vez que eu participo aqui do podcast, então peço desculpas se sou repetitiva, né? Mas, resumindo como eu comecei a criar conteúdos na internet, foi no Fotolog, porque eu tenho 93 anos, né? E aí eu fiz um Fotolog de livros, e aí depois foi virando blog, aí eu entrei no Dose Literária com 2 amigas, e aí em 2013 eu tinha blog pessoal, e em 2014 eu fiz Bastardas com umas amigas, a Dé, a Tati, a Olga. E engraçado, estão todas no Leia Mulheres hoje, né? Mas enfim, a gente tinha esse blogzinho, Bastardas, que era de literatura feminista, e por causa dele, as Jus, inclusive essa que está aqui vos apresentando este podcast, me convidou para ser mediadora, e eu tô com elas desde 2015, né? Surgiu em 2014 a ideia, né? Mas acontecendo os clubes desde 2015. Então, na literatura, é esse meu projeto. No cinema, eu participei de um podcast durante muito tempo, mas, gente, dá trabalho ter podcast, né? Vocês sabem, né? Sabem bem. Enfim, aí hoje eu tenho um site chamado Cine Vardar, eu e a Manu, que também é mediadora do Leia Mulheres, veja só. E a gente escreve sobre filmes dirigidos por mulheres que trabalham no cinema. E eu também tenho um canal no YouTube com a minha outra amiga Jéssica também, tem muitas Jéssicas legais na minha vida. A gente fala de filmes de terror dirigidos por mulheres, chama The Witching Hour. A gente vai voltar dia 20 de março com a 3ª temporada. E ufa, acho que é isso, assim, o básico que eu faço na minha vida para enaltecer mulheres é isso. Tá, eu acho que a gente podia começar bem pelo começo dos tempos, assim mesmo, que é a necessidade do recorte. Porque a gente escuta o tempo todo as coisas de eu não escolho o meu livro por gênero, eu não... Como se fosse tudo uma sociedade completamente justa, tudo fosse muito equilibrado. Deixa eu só falar um negócio, quem fala que não lê gêneros, que lê ideias, tem uma mentezinha bem de direita, né? Então, acho que a gente não pode esperar nada. Ô Mi, e aquela parte do eu não leio literatura feminista, eu leio literatura feminina? Ai, Luana, a gente já vai entrar nesse papo agora ou a gente vai esperar? Porque eu vou ter um colapso nervoso aqui com isso. Deixa pra depois, vai. Vocês fizeram esse recorte, então eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre se vocês já escutaram muita bobagem e qual é a importância que vocês acham desse recorte.
Olha, o que eu mais escuto é bobagem, ever, na vida, em todos os sentidos. Concordo com a Michelle, esse é um papo de negacionista, né? E de fato ele vem acompanhado disso. Tipo, eu não leio literatura feminista, eu leio literatura feminina, eu só leio literatura boa. E daí fazer esse recorte para mim partiu muito de uma necessidade de entender esse protagonismo. Eu lembro que em 2011, 12. Oi. Desculpa, posso acrescentar uma coisa na pergunta por conta disso? A questão do margens ainda, porque é muito autor independente, muita publicação própria. Então, eu não leio gente que não é editada. Eu não leio... Eu imagino que você ouça isso também muito, né? O preconceito acho que é um pouco maior, ainda maior do que se você dividir, entre aspas, só mulheres, né? Você tem essas outras questões aí, dessa questão de poesia marginal e tudo mais, Sim. né? Rola uma interseccionalidade também, né? Daí é isso, tipo, você acaba caindo numa esfera que são pessoas marginalizadas socialmente, né? Então, tipo, são pessoas periféricas, são pessoas pretas, são pessoas indígenas, e tudo isso tá dentro desse guarda-chuva da literatura marginal e periférica, e que tem, sim, muito preconceito. Mas aí, acho que foi em 2011, agora eu não vou lembrar a data certa, mas eu tinha uma coluna sobre literatura num site de hip-hop, daí eu falava de literatura marginal, e aí eu apontei os lançamentos das mulheres, e a partir daquele ano saíram 2 antologias de mulheres do hip hop, e aí eu lembro que eram mais de 100 autoras nas 2, e eu achei aquilo muito revolucionário, porque até então ninguém tinha contado a história do hip hop a partir da ótica das mulheres no Brasil, era sempre os caras que falavam, e tipo, mesmo quando eu estava escrevendo, eu escrevi entrevistando os caras, então era muito raro alguém ter esse olhar, mas aí já existia, casou muito assim com a minha entrada, tipo, nessa frente nacional de mulheres e com um conhecimento mais aprofundado do feminismo, e aí eu passei a me questionar, tipo, cadê as mulheres? Por que as mulheres não estão? E aí, em 2013, quando eu passei no mestrado, eu lembro que no ano seguinte, eu fiz um sarau aqui na minha cidade, e esses dias eu até compartilhei no Facebook, porque era um sarau pro Dia das Mulheres, e eu lembro que eu só chamei homens, e aí agora hoje eu olho para aquilo que eu tenho vontade de morrer de vergonha. Mas denuncia muito o tempo e uma falta de conhecimento e tudo mais. E aí eu lembro que eu achei lindo, porque todos eles homenagearam as mulheres e tal, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça que as mulheres deveriam estar ali falando para elas mesmas, né? Ainda naquela época. E aí depois disso foi muito nesse sentido de tentar entender mesmo onde estavam as mulheres. E aí meio que casou com a questão das manifestações, né, de 2013, o levante de levar essas pautas para a rua, né, os cartazes, a questão do aborto, né, quando o Eduardo Cunha tentou aprovar uma medida lá e falou várias merdas, o Bolsonaro quando falou da Maria do Rosário. Então tudo isso foi um choque naquele período e que me fizeram pensar sobre essa necessidade de ter esse recorte, de ter essa segmentação. E aí eu comecei a olhar para os saraus que eu frequentava e falava, não tem mulheres. Eu lembro que eu ajudava a produzir um sarau na região de Campinas e tipo, só iam homens, não iam mulheres, era uma coisa muito gritante, assim, e eu tentava falar com o cara que fazia o sarau, e ele falava assim, mas eu acho a poesia das meninas tão ruim, Jéssica, tipo, não empolga o público e tal, e assim, aí ele queria só os caras, e isso durou até 2016, na verdade, quando eu saí dessa produção, mas aí a minha pesquisa já estava em andamento, eu já tinha entendido que tinha uma disparidade, porque aí o que eu fiz? Eu peguei todas as coletâneas que eu tinha de textos de literatura marginal desde a primeira publicação, que é a revista organizada pelo Ferrez, na Caros Amigos, e fui até 2015. Então eu peguei 15 anos de literatura marginal para entender qual que era a diferença de participação de mulheres nas antologias, e era 22% menos, mas ainda assim as mulheres publicavam muito menos naquela época, tipo de publicações autorais e tal. No entanto, elas estavam nos saraus. E aí essa pergunta, né, que eu fiz anterior, tipo, onde estavam essas mulheres nos saraus? Elas estavam dobrando mesa e cadeira, colocando toalhinha nas mesas, ajustando o microfone, passando prancheta para pegar nome, servindo mesa, ajudando, auxiliando. Elas estavam fazendo toda a produção para os caras irem lá na frente e brilharem no microfone.
E aí, quando eu saquei isso, foi durante essa época que eu estava no mestrado, e foi um processo muito louco e muito, assim, pessoal e doloroso, porque eu estava muito inserida na cena, e aí tiveram vários choques, tipo, com pessoas que eram muito próximas minhas, nesse sentido, de confrontar o machismo em diferentes situações, e isso não ser respeitado, assim, eu ser boicotada de vários espaços junto com outras mulheres, porque a gente tinha se levantado contra isso. Por outro lado, foi muito bom, porque observando isso, observando que as mulheres não iam para a final do Slam BR aqui, ou seja, as mulheres nunca chegavam na final, nunca, até então tinha chegado uma mulher em uma única final. Nunca chegavam, não iam para a França representar o Brasil, não tinham representatividade. A partir disso, dessas discussões, foi criado o Slam das Minas. As mulheres se fortaleceram, fizeram os próprios saraus. Então, assim, foi um movimento muito importante que teve início com um movimento de denúncia de abuso em um sarau, que a gente criou a hashtag Não Poetize o Machismo em 2015. Várias denúncias vieram à tona, a gente confrontou muitas dessas pessoas. Uma delas, inclusive, eu tinha um relacionamento muito próximo de trabalho afetivo e que teve uma ruptura imensa, assim, ficou uma bagunça a minha vida, mas foi ótimo, porque eu continuo fazendo esse trabalho com o recorte e foi bom para enxergar, né? E aí eu quis falar disso, tipo, da merda que eu fiz em 2014 nesse sarau, porque eu acho que é importante, né? Acho que muitas vezes a gente julga muito e aponta muito o dedo, igual eu mesma já fiz, mas a gente nem sempre tá pronto, né? Tipo, a gente nem sempre tá com a visão que a gente tem hoje, a gente nem sempre tá com a leitura em dia e tá frequentando os espaços e tal, e foi super importante ter feito aquilo. Não deixou de ser bonito o evento, foi só na data errada, né? Podia ter sido em abril ou em fevereiro, ser em março foi muito errado, mas foi importante até pra gente saber. E aí eu repostei isso, ainda falei, olha a merda que eu fazia e tal, e um dos caras que se apresentou, ele falou, tipo, é verdade, mas que bom que rolou e tal, e que bom que a gente hoje entende isso. Então, é isso. Acho que, não sei se eu respondi, mas sim, eu acho que tem essa necessidade da segmentação justamente para evidenciar que tem essa disparidade. Se não houvesse essa disparidade, eu penso que não teria necessidade nenhuma, né? Porque é isso, tipo, aí a galera vem e fala assim, mas ninguém fala que a literatura é feita por homens. Claro, gato, você já tem todo acesso, tem todo privilégio, tem tudo. Se a gente não demarcar o que a gente está fazendo, se a gente não guetificar de algum jeito, nesse momento a gente vai ter menos visibilidade, a gente vai ter menos acesso, a gente vai ter menos ferramentas de combate dessa desigualdade, seja ela editorial, de eventos e tudo mais. Então eu acho que é muito fundamental a gente demarcar tanto marginal e periférico, quanto feita por mulheres, quanto é feita por indígenas, enfim, e assim sucessivamente, passando por todas as interseccionalidades. Acho que é isso. É uma coisa que a Jéssica falou bem no final, aí eu acho que casa muito com o que eu e a Juliana, a gente sempre fala no Leia Mulheres. O nosso sonho era que não precisasse existir o Leia Mulheres, que as pessoas fossem ler as coisas porque gostaram do tema, literalmente ler ideias e não o gênero, quando todas as ideias estão postas na mesa de igual para igual. Eu quero ler um sci-fi, olha só, esse aqui parece interessante, não importa se é um homem ou se é uma mulher que escreveu, porque todo mundo escreve. Só que não, você vai falar de sci-fi, os machos vão citar tudo lá, né, Philip K. Dick, as porra toda, e não vão falar das mulheres, né? E eu ia falar isso de novo, né, Mary Shelley, Ursula Le Guin e Octavia Butler são as mais conhecidas, e o resto eu mesma não conheço um monte que eu ainda preciso pesquisar, né? Mas enfim, sobre representatividade. Tá, que você perguntou, né? Do que você perguntou? Se você já escutou muita merda. Minha amiga, essa é a minha vida, né? Nós estamos ainda no mês de março, então se tem uma coisa que eu tô escutando é merda. Todos os dias da minha vida, desde que eu acordo. Mi, não, em cima de se você escutou muita merda também, é isso que a Lu tinha perguntado antes. Eu queria que você falasse, eu sempre via você falando, e não é um rolê que eu conheço, que é do terror, né? Quando a Lu perguntou pra Jéssica de quando foi preciso fazer o recorte, eu queria que você falasse também um pouco dessa sua experiência, assim, porque eu sempre vejo você falando no Twitter e, putz, eu não conheço, assim, não é a minha, e eu fico meio chocado sempre que você fala o quanto, enfim, foi traumático, né? Cara, antes do terror teve o metal pra mim, né?
eu tive o rolê do metal antes do terror até, né? Quer dizer, o do terror veio primeiro, mas o metal foi o primeiro que eu conheci pessoas e aquela coisa toda, né? Assim como a Jéssica fez esse rolê aí errado do Dia das Mulheres, da mulher, eu fiz vários rolês errados no metal. De falar, fulana não curte som, fulana tá aqui pra pegar macho. Eu que manjo de som, porque eu sei todos os CDs do fulano. Gente, grandes bostas, né? Mas eu fui essa pessoa, né? Eu sou uma gorda que foi gordofóbica, que, enfim, todo mundo errou muito na vida e tá tentando não errar mais, né? Então eu era essa pessoa. Do metal eu nem vou falar nada porque é um lixo de rolê, eu quero que todos se fodam e nunca mais quero voltar pra essa bosta. Agora do terror. Terror é o seguinte, eu vejo terror desde que eu nasci, basicamente. Minha mãe é muito fã de terror, foi ela que me ensinou a gostar e tal. E eu não sabia que as pessoas gostavam de terror também, né? Então quando eu descobri, nossa, tem um rolê de terror, né? Que loucura. Eu criei um blog em 2010 chamado Monstros Invisíveis, que eu fazia resenha de filme, comentava notícias e tal, né? Mas era um negócio tímido, né? E aí eu comecei a entrar forte para podcast, para escrever em site, não sei o quê. E, gente, sério, é um chorume, assim, que eu não tinha visto na literatura, porque na literatura é os machos brancos que estão vendo seu próprio pau. E aí você segue a vida, ignora eles, deixa ele com os paus dele e vai embora, né? Agora no terror não, são os caras que eles acham que eles mandam. E o que eles dizem é regra. E são os velhos, sabe? Caquéticos, sabe? Vai se aposentar e fazer crochê, sei lá, né? E eles ficam, não, vocês não podem falar mal de tal filme. É que nem os nerds, né? Ai, vocês estragaram minha infância, não sei, vai tudo se foder, né? Enfim. E aí eu comecei a me irritar com esses machos, né? E aí eu comecei a bater de frente com todos eles. Eu comecei a ser excluída. Assim, ninguém me chama para podcast mais, ninguém me chama para gravar vídeo e eu não poderia me importar menos, né? Eu fico muito feliz, né? Aquela lá, como é que é? Pra vocês pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim, né? Esses machos velhos. Realmente é assim que eu me sinto. E acho que a gota d'água foi o dia que um cara, ele foi muito escroto com a minha amiga. Não vou dar nomes, que eu não sei se ela quer falar, né? Mas, tipo, ele basicamente, num freela que a gente tava, foi dizer pra ela como é que ela tinha que escrever o texto. Aí eu fiquei, mano, não. Você não vai falar isso pra minha amiga que estuda jornalismo, essa porra toda desde 1900 e bolinha, né? Fiquei muito puta. E aí eu vi que ninguém tomou frente da gente. Ficou só eu e minha amiga batendo de frente com esses machos. E aí eu comecei a ver que era tipo eu e mais duas meninas brigando e discutindo, e o resto tudo fazendo sala. E aí isso me irritou profundamente. Então meu único rolê de terror hoje em dia é escrever no Silvardar, eu escrevo as resenhas e o canal também, né? E aí a gente pega filmes dirigidos por mulheres, com mulheres protagonistas e tal. É o que eu faço agora. Meu envolvimento com o terror é esse. Porque não dá. Só um exemplo. Eu participei de um livro de terror, um negócio aí, que eram umas críticas de cinema, de filmes, e eu falei, né? Gente, pelo amor de Deus, nessa lista de 100 filmes tem 2 filmes dirigidos por mulher, né? Pelo amor de Deus, nos 80 o que mais teve foi mulher dirigindo terror. Não, o que mais teve não, mas teve muita. Você sabe o que eu ouvi? Mas eu não conheço. Aí eu só falei, meu amigo, você sabe que existe o Google e o IMDb, existem listas, outros seres humanos já fizeram essas listas, é só você procurar, né? Enfim, aí eu em 15 minutos listei 30 filmes e mandei, assim. Aí eu fiquei muito puta. Eu falei, mano, tudo a gente tem que fazer. A gente tem que mostrar pro cara onde tá o filme. A gente tem que segurar pela mão e falar, olha, não seja um lixo. E eu não sou mãe de ninguém, né? Então é isso. Agora eu tô cancelada no terror, gente. Se alguém escutar esse podcast, eu tô muito cancelada. Beijos. Eu acho que é uma honra o cancelamento. Hoje eu falei isso. Eu fico muito feliz quando eu sofro tentativas de cancelamento, porque eu me sinto muito influencer. Então, por favor, é isso, gente. Se vocês acham que isso vai me afetar, não vai, eleva meu passe, as publis ficam mais caras. Desculpa. Mas o que eu queria comentar, na real, sobre isso que você estava falando, Michele, é que eu acho que a melhor estratégia para lidar com isso, de fato, é produzir conteúdo. Porque quando a gente produz o conteúdo, você acaba disputando um outro espaço. Porque quando a gente fica só brigando, batendo de frente, parece que a gente é louca. Daí os caras ficam assim, nossa, fulano é louca, olha como que ela é descompensada, nossa, olha como que ela não para de falar disso. Mas aí quando você vai lá e você faz uma resenha, você publica um vídeo, você faz um podcast, você cria um conteúdo a partir disso, querendo ou não, vão ter que esbarrar no seu conteúdo. E aí vai te criar, e aí papo de coaching de conteúdo, mas vai criando uma relevância. Não, tô brincando, é um papo de comunicação mesmo. Vai criando uma relevância e uma autoridade para aquela pessoa, independente dela ser homem ou mulher. Claro que se ela for mulher, a jornada vai ser muito mais difícil, tipo, a trajetória dela naquilo vai ser sempre mais penosa. Mas
Para além disso, eu acho que é sempre a melhor resposta. Então, antes eu perdi uma energia assim imensa, discutindo, brigando, querendo que tá no sarau dos caras, até o dia que deu essa virada de chaves e falou: então a gente vai ter o nosso próprio slam, então a gente vai ter os nossos próprios espaços. E aí eu entendi que o Margem já era esse espaço, que ele já existia. Eu parei de disputar espaço com os caras. E aí, quando eu faço evento, claro, eu até convido homens, tenho amigos que são, mas majoritariamente vão ter mulheres. E eu vou sempre estar preocupada com esse recorte, tanto de gênero quanto de outras interseccionalidades, de raça, de corpos que são dissidentes e tudo mais. E aí que bom pra gente, porque a gente acaba invadindo a cena. E, inclusive, eu já ouvi de muito homem escritor assim, tipo, a minha obra não é lida porque não basta eu ser um escritor bom, porque eu sou um cara branco, eu sou um cara privilegiado. Se eu tivesse passasse, esbarrasse em qualquer outra opressão, pode ser que eu fosse um cara lido, porque as biografias importam mais do que as obras. E é isso, assim, eu entendo que, tipo, ele teve a coragem de falar isso, mas tem muita gente que não tem coragem de falar, mas se sente dessa mesma maneira, o que é muito louco, né? Porque assim, foi um espaço que foi dominado por esses caras a vida toda. E aí, quando ele é disputado, meio que a coisa se inverte. Claro que a gente ainda vai precisar de no mínimo mais uns 500 anos aqui no Brasil para conseguir ficar paritário ou minimamente paritário, mas muito um exemplo de como as pessoas que sempre detiveram então esse lugar de fala, né, e tudo mais, se sentem incomodadas quando isso é disputado, né, quando existe essa disputa. Mas era isso, já falei demais de novo, desculpa. Não, é que você falou isso de espaços, eu tive uma discussão até com uma amiga ano passado, porque ela tem essa coisa de enfrentamento, de ocupar o espaço do cara, sabe? E o meu posicionamento foda-se essa bosta, eu vou fazer o meu espaço. Então a gente até meio ficou debatendo um tempo isso e tal. Hoje eu entendo a posição dela, ela tem essa força, essa vontade de ocupar um espaço. Eu tenho preguiça, eu quero fazer o meu, né? Então hoje eu curto muito mais o terror porque eu assisto pensando, isso aqui vai dar uma discussão legal para um vídeo com a Jéssica. Esse filme aqui, acho que eu vou escrever sobre ele no meu blog pessoal, porque eu pensei tal coisa, né? Eu não tenho mais essa necessidade de estar junto com os outros, não sei o quê. Eu criei esse espaçozinho que é minúsculo, gente. Mulheres que dirigem terror. É muito pequeno. Mas assim, tem 4, 5 pessoas que vêm falar comigo que, nossa, adorei esse filme, assisti, nossa, isso que você falou, não concordei com nada, né? Então eu concordo plenamente com isso. Tipo, eu sou muito a favor de, fica aí vocês então, um chupando, enfim, desculpa, fica um lambendo o rabo do outro, e eu fico aqui com as minhas amigas fazendo meu rolê, gente, é bem melhor. Não, então, o meu complemento era, na verdade, adicionar uma camada aqui, porque eu tenho essa impressão que quando você cria o seu próprio espaço, e é legal, obviamente, criar seu próprio espaço, primeiro que você virar relevante é muito difícil, você ter essa relevância, essa autoridade, e acho que por ser mulher, às vezes, eles só faltam pedir seu pós-doutorado, né? Porque... né, você precisa ter pós-doutorado sobre o assunto daquele texto. Então, cada dia você tem que mostrar que realmente você sabe sobre aquilo, né? Eu acho que isso, daqui a pouco, acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, o meu ponto antes era... eu vi uma vez um texto de uma moça que tinha um site desses que era meio de cultura geral, sabe? Só que só tinha meninas que escreviam, né? Só mulheres que escreviam. Eu tenho essa mania horrível de falar meninas ainda. E não mulheres. Enfim. E eram só mulheres que escrevem, né? E aí uma vez eu lembro que, enfim, foi num texto, ela dizendo justamente isso. Que ela tem um primo muito legal, que é o primo, tipo, que tá sempre concordando com ela, que apoia ela em tudo, só que ele não visita o site. E aí ela falou, mas por que você não lê os meus textos? Mas eu achei que era só para mulheres. De criar esse espaço falando, né? Então e nesse site especificamente nem tem esse recorte de tipo, só vou falar de produtos culturais produzidos por mulheres. É tipo crítica às mulheres, que é outra questão, né? A gente tem menos curadoras, menos mediadoras, menos tudo mulheres, né? Então, de tipo, criar, você cria esse espaço, mas aí você continua sendo lida só por essas pessoas. E aí eu vou dar um outro exemplo meio nada a ver,
indo, por exemplo, para o Leia Mulheres. O Leia Mulheres aqui em São Paulo, quando aparece um homem, porque assim, Leia Mulheres, só uma regra, caso você que está ouvindo não conheça, as mediadoras são mulheres, né? Mandatoriamente são mulheres, mas o clube é aberto ao público, pode participar quem quiser. O que é que a nossa ideia é, mulheres são realmente menos protagonistas em eventos, então vamos colocar as mulheres como né, mediadoras e como organizadoras do evento naquela cidade. E aí, tem muito homem que manda e-mail querendo ser mediador, é maravilhoso, ficam putíssimos, que falam que tem alma feminina, né, Miami pode falar depois sobre isso também. A gente adora quando eles falam que tem alma feminina. E aí, eles aparecem muito menos nos encontros. Tem cidade que até tem lá uma meia dúzia de homens que aparecem, mas assim, é muito difícil homens aparecer, principalmente aqui em São Paulo. É muito engraçado isso. Mas assim, a minha preocupação, assim, é uma preocupação do tipo, a gente tá falando só pra gente mesmo, ou a gente tá conseguindo levar a nossa palavra adiante? Porque outro exemplo, aí um exemplo, Leia Mulheres mesmo. Leia Mulheres, tipo, a gente tem 300 mediadoras, 160 cidades, que leram livros, assim, tipo, em várias cidades, ou seja, é um livro que vende, e aí quando a editora quer falar sobre livros produzidos por mulheres, ela acha um influenciador homem. E aí acha que ele que inventou a hashtag Leia Mulheres, quer dizer, a hashtag não, mas, entendeu? Ele é o cara que alavancou a leitura de mulheres, sendo que tem assim, não precisa nem ser só Leia Mulheres, tem uma cacetada de outras produtoras de conteúdo que trabalham justamente com isso, entende? Então, essa é a minha pergunta / desabafo / intervenção aqui. Aí a Mi queria continuar sobre o Leia Mulheres para depois passar para a Jéssica. Bom, eu vou dar um exemplo, eu acho que eu já cheguei a contar isso em outro programa que eu participei aqui com vocês, mas uma vez, estava no começo do Leia Mulheres, tinha 1 ano, 2, eu fui num outro clube de leitura, que uma amiga me convidou, e aí perguntaram se alguém queria falar alguma coisa no final, eu falei, gente, queria convidar vocês pro meu clube e tal, né? Aí eu falei do Leia Mulheres, aí um cara veio falar comigo, mas vocês... Ele veio perguntar alguma coisa, eu falei, seja bem-vindo, né? Mas vocês leem literatura feminina, né? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, o que é literatura feminina? Aí ele... romance. Aí eu falei, tipo, Nicholas Sparks? Aí ele... bugou, né? Aí eu falei, tá, você gosta do quê? Ele, eu gosto muito de sci-fi. Eu falei, então, quem criou foi a Mary Shelley. Entendeu? Tipo... a pessoa não pensa 2 minutos antes de falar uma bosta, né? Isso que me dói muito, né? Mas, enfim, a Juliana tava falando de ferrante, validação. Nossa, eu me perdi, gente. É tanto ódio no coração, desculpa. De estar escrevendo pro seu próprio... de não sair disso. Exatamente. No terror, eu fico com muito medo. Assim, no Leia Mulheres acontece isso porque, sei lá, eu acho que os caras têm medo de falar bosta, porque sabem que vão falar bosta, e não estão dispostos a ouvir mulher. É a impressão que eu tenho. E, tipo, quando vai homem é o namorado de alguém também. É isso que eu fico puta. Tipo, é muito raro um cara pegar e falar, puta, eu vou no clube, eu vou, né, ler esse livro com essas moças, sei lá. E, assim, a gente fala as coisas que doem. Assim como pessoas negras falam coisas que doem nas pessoas brancas, mas porque a gente sabe que tá errado e que tem que mudar e não ser um lixo. E só que dói nos homens, eles não querem ouvir o que as mulheres têm a falar. É igual gente magra que não quer ouvir gente gorda e fica dando chilique. Mas eu também sofro. Eu não encontro roupa, bibibi. Então eu acho que é a mesma coisa. Tipo, não quer encarar que tá fazendo bosta e que tá vivendo uma vida de bosta e coisa do tipo, né? Mas enfim, eu acho que esse é um dos pontos. E Ju, isso de chegar em outras pessoas, eu acho que eu já desisti, sabe? Porque... sei lá, eu tenho meu blog pessoal que eu não escrevo resenhas, eu escrevo, tipo, eu gostei desse livro porque me fez lembrar um passeio na praia, sabe? Eu gosto de fazer uns bagulho bem, minhas viagenzinhas. Poucos homens leem, pouquíssimos. E eu não vou mais ficar, tipo, leiam meu texto, isso e aquilo, se leiam essa mulher. Quem quiser ler, lê, e é isso aí, gente. Porque esse negócio de produtor de conteúdo, a Jéssica falou no começo, né, que o Margens não é a fonte de renda dela, né. O Leia Mulheres não paga meu aluguel também. O Cine Vardar não paga meu aluguel. São as coisas que eu mais amo na minha vida, porque eu faço com muito prazer, com pessoas que eu amo, com as minhas amigas. São projetos maravilhosos, mas assim, não paga meu aluguel.
Então eu vou trabalhar, pagar meu aluguel, eu vou fazer dessas coisas a minha diversão. Então eu tento não me estressar, apesar de todo dia ter aparecer homem de editor usando nome Lê Mulheres, gente querendo vender produto com nome Lê Mulheres, e dá de louco quando a gente vai falar, isso me deixa louca. E você fala alguma coisa, não, mas eu não tô querendo lucrar, tá lá, o produto Lê Mulheres, R$50, né? Então, pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso. Como são coisas que não são minha fonte de renda, são minha alegria mesmo, sabe? São as coisas que eu me orgulho de fazer com as minhas amigas, eu não tento mais, tipo, você quer ler isso aqui? A gente tá falando que é legal. Se você quiser ouvir a gente, você ouve. Se você não quiser, um grande beijo. E que nem a Jo falou dessa moça, né, que o primo não lia os textos dela. Eu sei que tem um monte de amigo meu que, tipo, caga por ler mulheres na minha família mesmo. Pros meus projetos, pras minhas coisas e tal. Eu ficava triste no começo. Agora... Não, eu falo com as minhas amigas que entendem a importância, né? A Ju mandou um áudio toda sorridente pra gente esses dias, porque conseguiu um texto lá que ela queria. É isso que eu quero, sabe? É compartilhar com as pessoas que eu gosto esses pequenos momentos. E quem tiver a cabeça aberta será muito bem-vindo no nosso rolê. Se não tiver também, foda-se. Jéssica, você quer falar um pouquinho, justamente também por conta dessa questão do margens, né? Que tem ainda também esse recorte de serem autores independentes, como a gente já tinha comentado. Na verdade, estava ouvindo aqui o que a Mi estava falando e estava pensando. Eu ouvi um podcast faz algum tempo, é aquele A Noia Minha, e aí o tema do podcast era porque alguns amigos não te apoiam. E aí eu acho que tem muito a ver com isso. Ali era mais genérico, não tinha um recorte de gênero, mas é uma coisa que é muito recorrente, né? A Mi falou, tipo, minha família, alguns amigos e tal, muita gente não me apoia. E aí isso acontece muito, assim. Eu sinto que existe uma incompreensão de, tipo, das pessoas mais próximas mesmo do que é aquilo que a gente faz e do que é o nosso trabalho e desse afeto que a gente tem, desse amor que a gente tem pelos espaços que a gente criou, né? Porque isso é mais do que um projeto, é um espaço que foi criado e que impacta a vida de outras pessoas. Por exemplo, o Leia Mulheres, eu acho que ele tem um impacto no mercado literário imenso, porque se um livro entra para ser debatido, as vendas desse livro se potencializam muito, e isso é muito incrível, assim, eu acho um baita de um trabalho, porque não é um trabalho só de leitura, mas é um trabalho que impulsiona a venda de mulheres, então tem um impacto real, mas aí me joga, né, pensando nisso, assim, e na importância dos projetos, me joga para essa outra pergunta, de tipo, por que a gente busca essa aprovação? E aí, uma vez a Tatiana Nascimento, que é uma escritora, uma intelectual preta e tal, me respondeu isso numa mesa sobre Islã, quando eu perguntei para ela quando da criação do Islã das Minas, que foi ela que criou junto com algumas parceiras em Brasília, em 2015. E aí ela falou assim, não, porque eu direcionei a pergunta falando assim, tipo, foi tipo uma resposta para os caras que não deixavam as mulheres participarem e tal. Ela falou assim, olha, é muito menos sobre os caras, que é com quem eu não quero estar, e muito mais sobre com quem eu quero estar e com quem eu quero construir esse futuro. Eu quero estar com as mulheres, sejam cis ou trans, e construir essa literatura com elas. Então não faz sentido para mim isso ser uma resposta para os caras. E eu sinto que isso não parte só da gente, mas parte também dos caras que entendem essas manifestações como manifestações que seriam respostas, que seriam clubes da Luluzinha, que seriam lugares onde a gente fala só de poesia de flor e nada mais, né? Que seria então a chamada poesia feminina e tudo mais. O que na real não tem nada a ver. Mas, Ju, eu fiquei pensando sobre a sua pergunta e sobre esse lance de criar essa autoridade. E aí eu acho que cabe a gente refletir, assim, tipo, para quem que eu quero criar essa autoridade? É para as mulheres? É para as pessoas que vão ser impactadas? É para as experiências que eu e as outras pessoas vamos ter? Ou é para validar isso diante de um público que é masculino? Porque, assim, senão fica parecendo que a gente precisa o tempo todo da aprovação dos homens para que os nossos projetos sejam válidos, e eu acho isso muito infrutífero e eu acho isso muito ruim, na verdade, porque eu não acho que a gente precise disso, assim como pessoas pretas não precisam de validação das pessoas brancas, né, assim, e assim sucessivamente, passando por todas as opressões, mas
penso muito sobre isso, assim, tipo, por que a gente quer a validação? E aí faz sentido a gente querer dos amigos e da família, porque tem algum tipo de sentimento envolvido. Mas dos caras não faz o menor sentido. No entanto, eu entendo que é natural, porque a vida inteira foi o homem branco, cis, heteronormativo, com padrão europeu, que norteou e definiu o que era cultura ou não, o que era literatura ou não. Então, ter essa validação dos caras seria como um selo, um carimbo de que aquilo vale a pena. Mas aí eu tendo muito mais hoje a criar possibilidades da impossibilidade, como foi o caso do Margens, trabalhando com mulheres que são periféricas e por uma mãe, para uma mulher, para uma pessoa que trabalha como empregada doméstica, conseguir escrever e publicar o próprio livro, ainda hoje, com todas as ferramentas e tecnologias de facilitação que a gente tem, é muito vitorioso. Então, isso importa. E essas histórias, as pessoas que escrevem essas histórias, importam muito mais do que um reconhecimento de um crítico literário e tudo mais. Porém, pensando nisso, eu acho sim que a gente tem que criar espaços, e no sentido de que se não tem um festival que acate a nossa literatura, então a gente tem que fazer o nosso festival. Então, se não tem um espaço para onde essas mulheres sejam lidas, então crie-se o Leia Mulheres, né? Se a gente não tem um blog para falar de literatura marginal, e os blogs tradicionais não vão falar da nossa literatura, então bora criar um podcast, bora criar tudo que fale sobre isso, porque a gente cria os nossos espaços e a gente valida eles, sem precisar dessa validação que sempre foi lida como a única possível. E eu não acho, eu acho que se eu gosto do Leia Mulheres, para mim tá válido, é validado. Se alguém aqui gosta do Margens, que bom, tá validado. E é bem por aí, assim, eu acho que o grande desafio é a gente conseguir, de fato, rentabilizar com isso, gerar renda, impactar a vida das outras pessoas de uma maneira positiva. Isso acho que seria muito mais um desafio do que ter esse trampo validado pelos caras, assim, de verdade, não interessa, acho que já me interessou e já foi muito mais como resposta até no começo, né, tipo, então vamos criar o nosso espaço para responder e para ocupar. Hoje não mais, assim, não me interessa a validação dos caras, não me interessa a validação de uma literatura tradicional, uma validação branca, hétero, cis, normativa. Me interessa muito mais o que está sendo feito e o que está vivo e pulsante agora. E que bom, assim, que bom que a gente tem essa possibilidade. Claro que eu vou ler o que está no hype e tudo mais se eu tiver interesse, mas me interessa muito mais o que está sendo feito às margens, e que bom, assim, porque eu acho que tirar esse olhar do centro também te possibilita outras experiências, sejam elas de leitura ou não, mas te possibilita muitas outras coisas, assim como, tipo, a Flip é massa, mas tem uma caralhada de festival literário acontecendo no Brasil, né, então, assim, por que a gente também não está nesses festivais? Por que a gente não marca rolê nesses festivais cujas cidades são muito mais fáceis de chegar, né? Por que a gente não faz off de outros festivais e faz só na Flip? Daí eu acho que a gente precisa começar a se questionar nisso, tipo, por que a gente também quer estar nesse centro? Por que o nosso centro não é o centro? Acho que é meio por aí. Perfeita a sua resposta. Deixa eu só complementar, é que, Jéssica, acho, e o que a Mi também falou, né, acho que é super importante realmente você estar na sua turma, mas quando eu pensava em validação, eu pensava nessa segunda parte, que é justamente isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu só sou chamada para evento para falar sobre clube de leitura, entendeu? Só. Sendo que, tipo, eu estudo estou fazendo letras alemão, estudo autoras portuguesas, entendeu? Né? Você conseguiu, parece que você falou algumas curadorias, mas assim, num evento já um pouco mais consolidado, não vão pensar na gente. Eu fico pensando que é um olhar muito colonizado, assim, tipo, muito colonial sobre as coisas que estão aí. E a gente precisa trabalhar em outra perspectiva. Tipo, não é seu olhar, é o olhar que funciona no mercado mesmo. Então, assim, vão sempre querer enquadrar a gente, vão sempre querer colocar a gente em caixinhas. O que é diferente da gente se posicionar com literatura feita por mulheres. É diferente a gente se autodeclarar isso e querer levantar essa bandeira de alguém achar que a gente só faz isso. E aí eu tenho um exemplo assim que aconteceu comigo essa semana que eu acho maravilhoso, que foi uma menina que é jornalista, me procurou porque ela queria fazer uma matéria para o dia 7 de abril, que é o dia do jornalista, com jornalistas gordas. Eu falei,
tá, tipo, como é que é, tal. Ah, a gente vai escrever a matéria em muitas mãos. Eu falei, beleza, mas e aí, qual que é a pauta, tal. Ela falou assim, então, eu queria que você falasse sobre como é difícil ser uma jornalista gorda. Aí eu fiquei pensando e falei, gata, então, eu não vou conseguir te ajudar, porque de tudo que eu sou, tem uma coisa que não é difícil, é ser jornalista, porque assim, eu quis ser jornalista justamente, sendo gorda, justamente porque meu nome chega antes, e aí meu nome é validado antes do meu corpo. E aí, e assim, não é difícil ser jornalista, porque eu gosto de ser jornalista, é difícil receber pouco, é difícil ser jornalista por outras questões, não porque eu sou gorda. E aí parece que sempre tem que ser uma pauta de dor, por exemplo. Eu não posso ser uma jornalista bem-sucedida e feliz na minha profissão. Eu vou ter que sempre falar de como é difícil ser uma pessoa gorda. Mas é difícil ser gorda, se eu fosse arquiteta também era difícil, se eu fosse dentista também era difícil, porque não passa pelo corpo, neste caso específico, a profissão, né? Pelo menos não para mim, eu nunca quis apresentar telejornal, se eu quisesse, talvez seria mais difícil. E aí esbarra muito nisso, assim, tipo, por que a gente só pode falar disso? Por que a gente não pode falar de outras coisas? Mas eu acho que é um desafio, assim, eu acho que é muito importante que a gente crie os nossos eventos, justamente por isso, porque assim, a Flip não vai me chamar para eu falar do meu livro sobre corpo, e não vai porque não é do interesse da Flip, mas eu posso ter o meu próprio festival e falar sobre isso, e falar sobre o que eu quero falar, e falar para pessoas que estão dispostas a ouvir. Porque também não adianta eu ir lá e falar para um mando de bolsominion que não vai, que vai me vaiar, que vai ser doloroso e não vai resolver nada. Então, assim, é muito mais sobre onde eu quero estar e para quem eu quero falar do que por quem eu quero ser validado. Então, qual bandeira eu quero levantar e qual bandeira que hastearam para mim que eu vou me permitir segurar ou não. E aí vai muito nesse lugar, assim, tipo, da gente mesmo recusar esses convites. Eu acho que foi a Michelle que postou esses dias que tem como meta não aceitar evento em março, né? E aí eu achei isso ótimo. Tipo, o meu sonho é ter uma grana para não precisar, tipo, em março debater essas questões. Infelizmente, é um dos meses que eu mais ganho dinheiro, justamente por conta disso. Mas é isso, tipo, e é falando sempre desses lugares e da dificuldade. Nunca é falando sobre como, sei lá, eu tô feliz e massa com meus trampos, entendeu? Como o meu trampo é da hora. É sempre, tipo, nossa, como é difícil. E aí a gente mesmo acaba por validar essas narrativas quando a gente aceita falar desse lugar. Eu trouxe esse exemplo da matéria muito nesse lugar, tipo, a gente aceita isso, né, querendo ou não. E aí, por um minuto, eu quase aceitei. Daí, quando eu parei para pensar, eu falei, mas eu vou falar o quê? Tipo, eu não acho que seja difícil. Então, não vou conseguir contribuir. Eu posso falar de outros lugares e de outras coisas, mas esse definitivamente não é o lugar, não é uma pauta para mim. E aí vem muito disso, porque muitas vezes na ânsia de falar, e isso de um histórico de ter sido muito silenciado a vida toda, a gente acaba topando, né? Mas eu acho que é muito importante a gente saber do que a gente quer falar e para quem a gente quer falar. Essa questão de perda de espaço e perda de privilégio é algo que eu acho sempre muito curioso, assim, de ver a reação mesmo, né? É uma coisa que as pessoas sempre comentam no meu canal, mais de uma vez, é assim, olha, a gente não precisa desse tipo de recorte, porque a literatura boa se impõe. Se o livro for realmente bom, ele vai sobreviver. Ó, Jane Austen aí, que é a única mulher que a gente lembra, né? A cartada do século XIX definitiva. E é difícil discutir com esses caras, né? Porque, cara, olha o que é publicado, olha quem que tá nos eventos, quem que tá apresentando, quem que tá mediando, quem que tá sendo premiado. Não é possível, né, que você não repare que tem alguma coisa errada, né? Que você tem ali alguém sendo privilegiado. Porque a partir do momento que você descobre que você é privilegiado, a impressão que dá é que você se diminui, né? Parece que eu não sou tão boa ou tão merecedora porque eu estava num lugar de privilégio. É difícil, assim, o diálogo é sempre muito complicado. Mas, Lu, tem uma situação, assim, antes de eu falar foda-se pra tudo e ficar só no meu mundinho, eu participava de qualquer podcast, me chamavam pra gravar vídeo, eu ia e tal, né? Você sabe que nesses anos todos escrevendo sobre terror na internet, eu só fui chamada uma vez pra um rolê em que eu não tinha que falar da mulher no terror.
que me chamaram para falar da literatura de horror no geral. Até foi muito legal essa mesa, porque tinha uma escritora, uma professora, uma pesquisadora acadêmica e eu que falo qualquer bosta na internet, né? Então tinha quatro visões do que é a literatura de horror, né? E quem que me chamou? Uma mulher, óbvio, né? Porque, entendeu? E uma coisa que eu parei para pensar, assim, nos projetos que eu me enfiei com homem, eu era a única que quando eu era a única mulher, né? Às vezes não, existia muita mulher que ficava de boinha ali pra agradar os caras, né? Que é uma pena. Mas assim, eu que ficava, que nessa situação do livro, né? Não tem filme dirigido por mulher? Aí beleza, dos redatores, não vai ter uma pessoa negra? Aí depois não tem gay, não tem lésbica, não tem pessoas trans, não tem uma pessoa gorda? Nossa, eu sou a única gorda, entendeu? E aí eu parei pra pensar que os caras simplesmente não se importam com isso. Um dos projetos que eu saí, assim, eu fico vendo hoje em dia, né? É só os homens brancos falando de terror. E quando chama mulher, é aquela lá que eles pegam acho que é Tolkien, né, que chama, né, o termo. Eu vou chamar sempre essa mulher, sempre. É igual a escritora gorda, só tem essa daqui para cada momento, né? Essa aqui é a escritora negra que todo mundo vai chamar, essa é a indígena e essa é a gorda. Ah, passou, elas já falaram tudo que elas tinham que falar, vamos botar outra aqui, entendeu? E aí eu sinto que eles fazem isso, o cara gay é o único, a mulher gorda é a única, era eu durante muito tempo, né? E a mulher que fala nos projetos. E a gente não. Quando eu e a Ju, a gente estava organizando as mesas do Lé Mulheres, a gente ficava, não tem só negra nessa mesa. E a pessoa trans que a gente vai chamar? E não sei o que a gente vai chamar. A gente sempre tentando, sabe? E aí ainda ouvimos crítica, né? A gente ficava mó triste, porque a gente ficava, mas a pessoa não quis participar dessa mesa, né? Enfim. Mas é isso, a gente estava ali por trás pensando, tentando fazer um negócio mais inclusivo possível e a gente ainda era criticada. Agora os caras brancos vai e faz o rolê deles com um monte de homem branco, um igual o outro, ali a mesma carinha de nada e tá tudo bem, ninguém questiona, tá tudo certo, entendeu? Então é muito exaustivo. Repetindo o que eu disse no começo do podcast, eu tô cansada. Eu entendo demais o cansaço. E sobre essa pergunta, Lu, sobre os privilégios, eu concordo muito com isso. Eu acho que a gente não está preparado para abrir mão dos nossos privilégios. E isso em todas as esferas, né? Então, tipo, a gente sempre vai oprimir o que não toca a gente de alguma forma, tipo, o que não passa pela nossa vivência e pelo nosso corpo. Então, isso sempre vai acontecer e a gente não vai querer abrir mão desses privilégios. Um grande exemplo que a gente vê é, tipo, a pandemia, sabe? Tipo, a galera, claro que a avó da pessoa pode morrer porque ela não pode abrir mão de ir para uma rave em São Miguel do Gostoso, né, nos confins do mundo, por isso. Então, assim, é muito, tipo, o que é meu, o meu prazer, o meu princípio do prazer precisa vir antes de qualquer outra coisa. E eu penso muito nisso, tipo, as pessoas não estão preparadas. E aí, sobretudo, quem sempre teve muito privilégio, que aí passa pela questão dos caras, eles não estão afim de perder esses privilégios. E é isso, eles não querem. E aí e isso é muito difícil, porque parece um beco sem saída. E daí vem esse cansaço, porque parece que por mais que a gente faça, nunca vai ser o suficiente, a gente sempre vai ser questionada, a gente sempre vai ser colocado em caixinha, a gente sempre vai ter que dar explicação, a gente sempre vai ter que falar sobre o assunto que estão dando para a gente falar, se a gente quiser falar alguma coisa. Então, de fato, é muito cansativo. Eu compartilho muito desse sentimento, Mi. É fácil manter o sistema quando o sistema te privilegia, né? É cômodo você não ser politizado quando o sistema político te beneficia, então sempre passa por isso, né? Eu queria só puxar um negócio que a Ju falou, de um cara ser reconhecido como bastião da literatura escrita por mulheres, né? É isso que eu falo, cara. Eu fico muito exausta, mas muito exausta de ver um cara branco que chegou ontem na internet falando de livro ser nomeado o pica das galáxias da literatura, sabe? E aí eu fico muito nervosa porque ele é tido como o grande e tal. Aí ficam pra mim, você tem que deixar pra lá, você tem que deixar pra lá. Realmente eu deixo às vezes. Mas você vê um cara que tá se apropriando do seu trabalho, de um bagulho que você faz há 6 anos com mais de 300 mulheres, e o cara com uma fotinha na porra do Instagram,
toma todo, tipo, todos os louros que eu e a Juliana ainda não colhemos, porque a gente continua aqui lascadas, ferrando, mas estamos lá firme e forte. O cara tá lá com dinheiro, com reconhecimento, com espaço, e é isso, a Ju falou que ela é chamada para falar de mediação nas mesas, né? E eu, no terror, sou chamada para falar das mulheres no terror. E, cara, cansa pra caramba, sabe? E aí a pessoa que chegou ontem ali, só porque é branca, porque é homem, porque tem grana, vai pegar a gente e falar, foda-se, e eu vou pegar o lugar de vocês. E a cara não fica nem vermelha quando é questionado, sabe? Quando falam alguma coisa, não, tá lá, show, porque é isso que a Jéssica falou. Eu não vou abrir mão dos meus privilégios, pra quê? Eu vou perder com isso. Enfim, é isso. Aí eu fico nessa, eu me estresso pra caralho, aí eu fico cansada. Aí eu me estresso de novo. E aí, tipo, hoje mesmo eu vi lá um cara que agora só porque é gay, falando um bagulho extremamente misógino, que é uma ofensa para as mulheres, e falando lá como se fosse piada, sabe? Tipo, a pessoa não para pra pensar no outro. E aí eu fico, mano, todos os dias da minha vida eu fico, hoje mesmo, gente, eu dei textão na minha mãe sobre gordofobia, porque ela me mandou uma piadinha gordofóbica. Eu falei, não, senhora, pode parar com isso aí. Isso é gordofóbico, não sei o que e tal. E aí é isso, gente. Eu fico cansada, sabe? É isso. Eu queria falar sobre isso, sobre essa questão que você levantou desse cara que é o cara branco que tá aí, tipo, nas paradas de sucesso e tal, e eu realmente só prestei atenção nisso depois que eu vi um tweet teu falando sobre, porque até então eu tava achando super legal, e aí como a gente, tipo, cai, né, na própria armadilha que a gente tenta evitar. Mais disso que eu quero falar eu acho muito cruel. E aí eu não vou nem entrar no mérito do trabalho dele, porque eu realmente não conheço, eu vi aquela vez, achei legal, depois que eu vi teu tweet eu fiquei receosa e parei de acompanhar. Mas a grande questão vocês estão há 5 anos, acho, né, ou 6, lutando com o Leia Mulheres, e não ganham, não rentabilizam nada com isso. Tipo, ninguém dá nem moral na maioria das vezes. Aí aparece um cara e aí ele vira isso. Tipo, ele vira o bastião da literatura feita por mulheres e ele ganha muito dinheiro com isso. Então, eu acho isso muito ruim e muito preocupante, porque é isso. Essa grana que deveria ser destinada para esses projetos, ela acaba indo para mãos de pessoas que já são privilegiadas, que não têm uma vivência naquilo, e eu quero morrer com isso. E aí não só no caso do Leia Mulheres, mas tipo, quando eu vejo pessoas extremamente privilegiadas e tudo mais, falando sobre literatura marginal e periférica, tipo, com vivência zero, com leitura zero sobre isso, mas ali ocupando aquele espaço e ocupando aquele lugar, porque vem de um lugar outro que não o mesmo que o meu, então possui outros acessos. E aí eu penso que isso tem muito mais a ver com acesso, né? E aí todo mundo vai falar assim, mas o cara ele é bem intencionado e tal. Tá, pode ser que seja. E até, tipo, massa que ele tá divulgando literatura feita por mulheres e ela tá chegando em quem não consumia, porque daí pode ser que os amigos dele que são iguais a ele, que são brancos e privilegiados, também passem a comprar esses livros e isso impacte de algum jeito a cadeia. Então, por um lado, ok, mas assim, não é dele esse lugar, e aí eu acho que precisa de fato da autocrítica, tipo, da pessoa entender que não é dela esse lugar, e que ela não tá sendo massa, que ela não tá sendo legal, porque não é que ele não possa falar sobre isso, mas assim, dá um Google, sabe? Tipo, chama o Leia Mulheres para fazer uma ação junto, tipo, divide um pouco, né, do tanto que você tá ganhando. Chama as pessoas para somarem, porque daí que é pagar, tipo, como eu sou, nossa, desconstruídix na literatura, mas na hora da prática, não coloque em prática, de fato, essa coisa dos privilégios, porque é muito fácil, e aí é isso, tipo, a pessoa vira e fala, não, porque eu sou muito antirracista, nossa, eu sou muito anti-gordofobia, eu sou muito anti-machismo, mas no dia a dia, você abre mão do dinheiro que você vai ganhar em cima dessa pauta, para que a pessoa que de fato precise ganhe esse dinheiro, ou que ela não precise, mas que ela tem essa vivência, você abre mão disso, você abre mão na sua vida dessas coisas para que as pessoas possam acessar, você retira algum privilégio teu para que outras pessoas possam acessar isso, ou o teu privilégio é um fator de distinção, e aí essa distinção te faz ganhar dinheiro em cima daquilo, tipo, transformando em produto quem de fato está fazendo todo o corre. E é isso, as pessoas não param para pensar nisso, né? E aí fica parecendo que tipo, a gente está fazendo uma crítica vazia às coisas, mas não é uma crítica de tipo, era um dinheiro que poderia estar vindo para as pessoas e está indo para outras. É igual o lance da frase na camiseta, eu acompanhei a tua.
E até, enfim, é isso. E aí eu fico pensando, tipo, uma vez uma marca X pirateou uma frase minha para botar numa camiseta. E daí é isso, tipo, a pessoa tá ganhando grana em cima de uma frase minha, saca? E isso eu acho muito complicado. Porque é isso, a pessoa tá tirando, tipo, tudo que você tem, que é o teu capital intelectual, que é o que você investiu e tudo mais, para ganhar uma grana em cima disso. E aí, claro, sempre vai ter, tipo, um homem por trás, um homem branco, uma pessoa privilegiada, e que não recua, né? Que não fala, poxa, eu podia ter feito isso, eu errei, mas daqui para frente, então eu vou fazer diferente. E não faz aquela autocrítica que a gente fez no começo, de tipo, olha, já fizemos coisa errada, mas a gente tá aí tentando acertar agora. Não, a pessoa simplesmente ela ignora e fala, tipo, é o que tem para hoje. Vocês não querem aceitar, vocês são muito chatas, ai, como vocês são histéricas. E fica por isso mesmo. Não, Jéssica, eu acho isso muito foda, porque assim, você falando disso, eu lembrei que tem um outro exemplo também, aquela coleção da Folha, Grandes Mulheres na Literatura, acho que saiu 1 ou 2 anos atrás, o curador é um homem. É um homem que está em todas, inclusive, né? Não preciso nem falar o nome dele aqui. E, cara, ok, não precisa ser Leia Mulheres, mas, meu, tem Jéssica Balbino, tem Fabiane Sessions, tem, sei lá, Clara Verbo, tem um monte de mulher que fala sobre mulher na internet. É só dar um Google rápido, sabe? Tem jornalistas, inclusive, sabe? Que provavelmente estavam lá dentro da Folha. Tem outros coletivos grandes, né? Lembrando agora, assim, o Leia Mulheres Negras, que é um coletivo que tem lá em Salvador, que é bem grande. Tem o Biblioteca. Ninguém fala com a gente. E fizeram um negócio gigante da Folha. O cara deve ter ganhado uma grana para fazer uma curadoria. Sabe? E assim, e aí você vai ver as orelhas, as orelhas não, a quarta página todo é só crítico homem que fez a quarta capa. Aí você fica, porra, cara, sabe? Tipo, você quer acertar a Folha, mas assim, o básico você não fez. Sabe? É isso, dá um Google rápido, você chegava como a Mi falou, é só pegar um Google, você pega 30 nomes de mulheres ali que conseguiriam fazer uma curadoria foda também. Né? Não tô falando que a curadoria dele foi ruim. Tem um outro livro lá que eu não teria colocado, mas assim, sabe? É basicamente isso, assim, é muito impressionante como às vezes falta esse tato mesmo, né? De tipo, deixa eu sair desse lugar aqui que eu sempre ocupei, porque, né, talvez não seja bem o meu espaço, né? Mas isso não existe. Só fazer um comentário rapidinho que a Jéssica falou, às vezes a pessoa tem uma boa intenção. Jéssica, de boas intenções o inferno está cheio, né? Como já dizia minha avózinha. E é isso, cara, eu fico pensando, o Leia Mulheres tem cidades que não tem livraria, que não tem biblioteca, a gente podia pegar a grana desse publi e comprar uns livros direto com a editora, fazer um descontão e mandar para essa cidade, sabe? E, sei lá, cara, a gente podia fazer uma parceria com uma editora, ó, a gente vai comprar tantos livros, vocês vão mandar para essa cidade. Mas não, vai mandar para um cara branco que já tem dinheiro. É isso. Não, e o que é muito louco, e porque daí é isso, e aí o cara acha que ele tá fazendo, tipo, que ele tá arrasando de fazer isso, né? Ele acha que ele tá, tipo, nossa, olha como eu sou pica, como eu sou legal de tá, tipo, indicando mulheres. E aí não tem uma pessoa pra enxergar isso, pra falar, nossa, mas, né, tipo, tem tanta mulher, por que não uma mulher, né? Por que um cara? Ninguém se questiona, e esse acho que é o grande pulo do gato, assim, tipo, por que as pessoas não se questionam sobre isso, né? É meio isso. Ô, Jéssica, só uma coisa, só da pessoa em questão que faz publi de terno com um e-book na mão falando que é bom ler e usar terno, a pessoa foi avisada no rolê, quando ela fez uma parceria com uma editora, né? Acho que sorteou 20 livros de mulheres, se não me engano. 500, Caleb, 500! Não foram 20? Foram 500. Com 500 livros a gente fazia a miséria nesse Brasil, Caleb. Pior ainda, né? Desculpa, pior ainda, mas assim, o pior né? É porque eu concordo com essa ideia da gente pensar da pessoa do... Talvez ela não tá mal intencionada, mas é que daí eu fico pensando que essa questão do privilégio, né? Tem uma relação meio com o ego e com a meritocracia, né? De achar que, não, mas eu tô fazendo isso, pô, eu tô sorteando 500 livros, né? E a pessoa ser avisada
E aí não tem como você não falar, né? Eu sei que a gente está dando um exemplo específico, mas assim, é só no sentido de, às vezes até tem a pessoa que fala assim, tá fazendo merda aí, hein? Né? Aquele seu amigo sempre que você falou, não faz merda aí, e a pessoa não consegue se posicionar, né? Não consegue fazer a partir daí, né? Assim, acho que isso é frustrante também, né? Entre todas as coisas, né? Por favor. Não, sabe uma coisa que eu ia falar justamente disso? A gente fala, e na boa, a gente nunca chega tretando. Quer dizer, às vezes chega, mas na maioria das vezes a gente manda uma mensagem. Oi, você está usando o nome do Leia Mulheres, a gente tem a marca registrada, por favor, não é um coletivo que lucra. O que me irrita é que esses filhos da puta ficam tudo com passiva agressividade. Mas é a sororidade, mas eu sou mulher também, eu tô ganhando R$300 em cima do seu trabalho, mas ó, show... E eu respeitaria muito mais se esse filho da puta chegasse em mim e falasse assim, eu tô usando a porra do seu nome sim, eu vou ganhar dinheiro com essa merda, eu quero que você se foda. Eu ia dar um tapinha nas costas e falar, valeu, irmão, tá certo, eu tenho que me fuder mesmo porque eu sou trouxa. Mas não, é esse papinho furado de, ai, sororidade, ai, você está questionando a minha integridade. Vai tomar no cu, cara. É isso que me irrita, sabe? Ninguém assume o BO. Eu fiz bosta mesmo e você que se foda, sabe? Eu ia respeitar uma pessoa dessas. Super entendo. Sabe uma coisa que eu ia falar a partir disso que o Caleb falou? É isso, tipo, eu falei do rolê da intenção porque realmente eu não sei, eu não conheço a pessoa, então pode ser que ela pense que ela tá arrasando de fato, né? Pode ser que ela não enxergue isso. Mas uma coisa que é muito curiosa é que normalmente são pessoas que também são pessoas de esquerda, são pessoas que estão supostamente do mesmo lado que a gente, são pessoas que falam super bonito sobre sororidade e tudo mais, mas na prática é zero a prática, então isso me desgasta muito, isso triplica meu cansaço, Michele, porque eu fico pensando muito nisso, assim, tipo, que são pessoas que têm um discurso muito vendável, uma imagem muito vendável e aceitável, e que falam o que as pessoas querem ouvir, né, que daí elas não são imbativas, tipo, elas não vão, né, pro combate, tá? Elas falam sereno, elas são ponderadas, politicamente elas são antinegacionistas e tudo mais, mas aí na hora de colocar em prática a política do cotidiano, de abrir mão dos privilégios e tudo mais, não abre, né, mas aí sobe hashtag, faz o rolê de livro e tudo mais, e acha que tá fazendo uma coisa muito boa, só que tá tirando o direito de lucrar de pessoas que realmente estão trabalhando com isso. E não é que essa pessoa não possa lucrar, é o que eu tô falando, tipo, olha, chegou até mim porque eu tenho mais visibilidade, e se a gente fizer uma parceria? E se cada um levar a metade? E se for assim? Mas não existe essa conversa, é sempre num tom de tipo, que bom que eu tô aqui, e passa muito pela meritocracia, assim, tipo, eu tô aqui porque eu mereço, porque eu me esforço. Mas é isso, claro, tipo, o cara, sei lá, tipo, ele tem toda a condição de poder criar conteúdo todo dia, é isso, tipo, pra eu criar conteúdo tem que me matar, porque não rentabiliza, então eu crio conteúdo depois que eu entreguei meu trabalho, então é uma jornada dupla, que é o que o cara não tem, porque ele pode só criar o conteúdo, e aí ninguém se questiona sobre isso, né, e ninguém fala, tipo, vamos contratar uma mulher porque ela tá fazendo 3 coisas, e aí se a gente der uma grana pra ela, pode ser que ela possa fazer 2 só, mas não, vamos contratar o cara que não tá fazendo nada. E então passa muito por esse lugar, assim, tipo, por pessoas que levantam bandeiras e endossam pautas que são as mesmas que a nossa, mas no dia a dia tem comportamentos que vão totalmente contra o que seria uma política de inclusão na prática. Eu queria só falar uma coisa só para, não sei se vocês já querem mudar de assunto, mas é só para fechar isso, assim, né? A Ju teve a ideia da gente chamar autoras do próprio Leia Mulheres para a gente fazer posts no blog, né? Aí a gente se dividiu. Eu recolho o material delas, posto no site, a Ju faz a arte e divulga no Instagram. Teve um dia que era, sei lá, 10 da noite, tava a Ju fazendo arte e eu postando lá e programando post para sair 3 por semana, não sei o quê. E aí, gente, enchendo o saco da gente. Vocês não responderam a entrevista para tal jornal. Vocês não fizeram tal coisa. Claro, essas pessoas só procuram a gente na semana do 8 de março, né? Aí eu fiquei pensando, eu e a Ju, a gente trabalhou o dia inteiro, a gente tá fazendo um negócio do nosso projeto e a gente tem que parar para falar do nosso projeto porque o fulano descobriu que é uma pauta legal pro trabalho dele.
Aí eu fiquei muito irritada aquele dia, porque era 10 da noite, tava eu e a Ju cansado, depois de trampar, fazendo nosso rolezinho bonitinho lá do site para apoiar as nossas mediadoras que são escritoras, e gente cobrando da gente de entrevista para a pauta deles. Por que não fez uma pauta em janeiro do Leia Mulheres? Ui, vamos começar o ano com uma novidade, Leia Mulheres. Ou lá em julho, ai, tá frio, fica em casa lendo uma mulher. Sabe, tipo, tem um mundo de pautas, mas só lembram da gente no 8 de março. E aí a gente tem que abdicar do nosso trabalho para fazer pros outros. Ah, eu fico nervosa. Acho que a gente pode ir um pouco para a parte de produção, né? Queria comentar antes aqui que teve algum episódio que já não lembro mais qual foi, que a gente respondeu algumas coisas sobre como era pra gente, né, principalmente para mim e pra Ju, na questão da produção de conteúdo, né? Então eu contei algumas experiências minhas e algumas mulheres me mandaram mensagem para falar que aquelas experiências elas também compartilhavam, assim, aquilo também acontecia com elas. E aí eu fiquei muito pensando nisso, assim, como até na questão de produzir conteúdo é diferente pra gente, né? Então, por exemplo, no meu caso, a qualquer momento, em alguma discussão, quando a discussão estiver mais acolorada, o fato de ser mulher vai ser jogado contra mim, né? Então, por exemplo, recentemente, eu acho que foi recentemente, porque na pandemia eu tô um pouco difícil aqui de saber as datas, às vezes eu acho que foi fevereiro e na verdade foi junho do ano passado, mas enfim. Alguém escreveu assim num vídeo meu, livro medíocre. Aí eu, né, paciente, respirei muito fundo, aí eu escrevi embaixo, mas por quê? Por que que você acha isso, né, e tal. Falou, não, é a verdade, é o fato, você só tem que aceitar. Aí eu respondi qualquer coisa embaixo, assim, já um pouco mais, né, exaltada. Aí ele respondeu assim, mulher é assim mesmo, você tem que entender, vocês mulheres têm que entender que nem tudo é para debate, nem tudo é para discussão, algumas vezes elas só são, as coisas só são. Falei, porra, o cara comenta no meu vídeo, sabe? Ele que começou a conversa. E aí é isso, a qualquer momento o fato de ser mulher vai ser usado contra mim. Né? E é uma coisa que essas mulheres que conversaram comigo me falaram isso também. A gente falou também, quando a gente conversou, claro, a questão do corpo, né? Como você se veste, a cor do batom, quando eu cortei franja, que ninguém mais vai levar a sério. Então, todas essas questões não são questões que a gente compartilha com um produtor homem, né? Elas dizem respeito à nossa produção de conteúdo. Mas é isso, sim, rola esse tipo de cobrança, sim, vai ter um julgamento diferente, coisa que homens não serão julgados. E um exemplo disso, tipo, é quando eu estava ainda fazendo rabiscos com o Tadeu, que as pessoas vinham muito mais comentar sobre a forma como eu me posicionava e o que eu falava e tudo mais, e eu sentia muito mais um tom de cobrança do que eu estava dizendo do que ele estava dizendo. Até, de fato, porque assim, eu tenho um tom mais assertivo do que o dele, ele é mais brando mesmo, isso é da personalidade. Mas eu sentia que isso acontecia bastante. Então, sim, eu acho que vai ter sempre essa cobrança. E é isso, vão estar sempre tentando encaixotar a gente, vão estar sempre tentando colocar a gente, vão tentar invalidar o que a gente está falando a partir da nossa aparência, né? Tipo isso que você falou da franja. Então, a primeira coisa que vão falar é, tipo, o que essa gorda tá falando? Como se a forma do meu corpo definisse a qualidade do conteúdo que eu tô produzindo, que não é sobre corpo, né? Nesses momentos. E é isso, acho que vai passar por isso tudo e vai acontecer essa cobrança, sim. E uma grande preocupação a gente acaba por naturalizar isso, né? Então eu não fico pensando tanto nisso, tipo, no dia a dia, porque senão eu fico louca, e aí eu não faço, né? Porque no final das contas você fala, tipo, vale a pena mesmo? E aí não sei dizer se vale. Eu acho que eu preciso disso e de fazer, porque isso me move, mas de fato eu não sei se vale. Então eu tento não me apegar, tipo, nisso, nessas cobranças e tudo mais, e tento me apegar no que pode ser transformador, porque senão eu fico muito mais esgotada do que eu já tô. Uma das pessoas que conversou comigo na época, eu não vou falar quem foi porque eu não pedi para compartilhar isso, mas é uma pessoa que eu admiro muito e ela falou que ela passou, depois de um tempo, a gravar vídeos só com do pescoço para cima, né? Só com do ombro para cima, porque era tanto comentário sobre o corpo, que aquilo incomodava tanto, ela gastava tanta energia, que teve um momento que ela desistiu.
Ela falou, ok, vou subir um pouco o ângulo aqui e vou falar de uma outra forma. E isso é brutal, assim, você tá ferindo a pessoa na expressão dela, né? Na fala dela, em como ela se posiciona, em como... Eu nem sei falar, assim, o quanto que eu acho isso triste, o quanto eu acho isso terrível, né? Você falou isso, Lu, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo recentemente, que eu estava oferecendo um curso e aí eu mandei tipo um spam de WhatsApp e tal, e uma pessoa entrou em contato comigo, ela já tinha feito um curso, mas ela falou assim, eu vou fazer teu. Ela mandou um áudio, juro por Deus, gente, de 12 minutos. Tipo, ninguém manda áudio de 12 minutos. 12 minutos é uma participação num podcast, não for um podcast inteiro. E ela me mandou esse áudio de 12 minutos. E ela falava assim, não, eu vou fazer teu curso, tal, eu já fiz o outro, eu gosto, mas eu queria te falar que você fala muito depressa. E aí eu não consigo acompanhar, porque tipo, aí você não respira direito, você fala muito depressa, e aí ela começou a dar umas carteiradas, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou não sei o quê. E eu tô falando assim pro teu bem, porque você fala muito depressa. E eu realmente não consigo acompanhar teu raciocínio. Então eu quero fazer o curso, mas se você falar depressa daquele jeito, eu não vou conseguir te acompanhar e tal, não sei o quê. Aí eu falei, gata, então, eu sei que eu falo depressa, mas eu não vou mudar e tal. E aí depois eu fiquei pensando, compartilhei com alguns amigos, e o quanto que isso é violento, né? Porque você pega, tipo, na subjetividade da pessoa, na alteridade. Você quer que a pessoa mude o jeito dela de falar, porque, tipo, ela tem um problema de compreensão. Esse problema não é meu. Eu ganho a vida falando, eu ganho a vida dando aula, fazendo podcast, trabalhando em rádio, sei lá. Eu ganho a vida falando. E as pessoas conseguem compreender. Ainda assim, eu entendo que eu fale rápido. Mas aí, tipo, passou a ser um problema meu o fato dela ser prolixa e não conseguir entender. Não era mais um problema dela, a dificuldade dela, passou a ser um problema meu. E aí, olha como, tipo, isso é violento. E eu duvido que ela falaria isso se fosse um cara. Eu duvido que ela falaria, tipo, olha, Tadeu, sei lá, você fala muito devagar, e aí eu me perco porque eu penso acelerado, se fosse o contrário. Não falaria, mas aí passou a ser um problema meu. E é isso, tipo, como isso é violento, porque você tá falando do corpo, você tá falando de uma característica, você tá falando de coisas que a pessoa não quer mudar, né? Ou sei lá se ela quer, mas você não tem que falar sobre isso, você não tem que cobrar a pessoa que é uma mulher fazendo isso, né? Mas a cobrança vem, ela sempre tá aí. Eu vou só falar um negócio. Quando eu gravo, a gente mudou pro YouTube, eu e a Jéssica, porque a minha outra Jéssica, não essa amiga, outra amiga. Porque a gente estava gravando podcast, a gente estava hospedado num site, a gente queria ter nossa liberdade e tal. Como a gente não sabe editar podcast, a gente grava o vídeo e põe no YouTube e Deus no comando, né? Todo vídeo que a gente posta, eu fico olhando os comentários e eu fico esperando quem vai xingar a gente. Eu não fico esperando comentários positivos. Eu já fico esperando, nossa, quem que vai xingar a gente? Eu duvido que algum homem pense isso. Eu duvido. E, tipo, eu fico surpresa quando tem um comentário elogiando. A gente tem um pequeno grupo do podcast, assim, de 10 pessoas, 12, que são pessoas que apoiam a gente financeiramente pelo Padrim, né? E essas pessoas são muito gentis, elas vão, comentam, nossa, gostei muito, vocês deviam falar de tal filme e tal. E eu fico muito surpresa quando alguém elogia a gente. Então, o meu normal é esperar o xingamento. Então, é aí que vai já o começo do negócio. Hoje eu falei numa outra entrevista que eu participei mais cedo sobre isso, que eu sempre fico surpresa quando o hate não vem. Isso pra mim é um negócio assim, que eu já levei até pra análise. Um texto que eu fiz uma vez, eu não recebi nenhum hate, eu fiquei, nossa, perturbadíssima. Falei, não gostaram do texto, não incomodou o suficiente. A gente já tá preparada pra isso. E aí cai naquilo que eu falei, isso é muito perigoso, né? Porque, tipo, a gente já se fica calejada. É muito ruim, isso é muito ruim você tá sempre nesse estado de alerta e sempre esperando já o pior, né? Que bom seria se a gente pudesse, sei lá, viver um dia como um cara hétero, sem se preocupar com isso. Deve ser maravilhoso. Desconheço a sensação. Então, só para a minha contribuição também sobre essa questão, né? Eu tinha um canal do YouTube com o Caleb, né? Que está entre nós aqui. E aí a gente sofreu um hate, tipo, fudido, assim, sabe? Tipo, de uma pessoa meio maluca, assim, que, enfim, mandou um exército de
de fãs dessa pessoa pra falar pra tipo, xingar a gente. E quando falavam da aparência, falavam da minha aparência e não da do Caleb, obviamente, né? E aí eu acho que eu fiquei tão ansiosa. E toda vez que eu colocava o vídeo, eu ficava esperando as descurtidas no vídeo e o comentário xingando, que eu acho que, ok, não foi só por isso que a gente parou, né? Afinal de contas, a gente gostava, apesar disso, a gente gostava muito de fazer os vídeos no YouTube, né? A vida ficou louca, a gente foi fazer faculdade e tudo mais, e foi ficando mais sem tempo. Mas acho que uma boa parte da gente ter broxado do YouTube foi por conta disso, assim, sabe? O Caleb tava vendo como aquilo tava me fazendo mal. Eu acho que eu tenho uma... já tinha gastrite, mas se aparecesse a úlcera, o nome da úlcera já tinha, sabe? Que era esse hater, sabe? Tipo, então é muito difícil mesmo, sabe? Porque você vê que não era baseado em alguma coisa que a gente tinha dito, ou eles atacavam justamente a minha pessoa, sabe? E teve uma vez que ameaçaram o emprego do Caleb também, esse dia foi louco. Eles descobriram onde Caleb trabalhava e falaram, quero só ver se vão gostar que o Caleb faz não sei o quê, sabe? Tipo, mas que foi uma ameaça meio foda também, mas quando era uma coisa pessoal, era sempre voltada à minha pessoa. Só contar uma coisa rapidinho. Ano passado, alguém fez um tweet que eram personagens de filme de terror sexualizadas. Aí era Elvira com os peitos de fora, vampira, não sei o que. Aí eu fui, dei um RT e falei, mano, sério, olha essa bosta, né? Que ridículo. É sério, todos os homens que seguiam aquela página vieram me xingar ao mesmo tempo, assim, todos. E aí o dono da página, sabe o que fez? Postou uma sexualização do Fred Krueger, do Jason e tal, só que é patético, gente. É aquilo, né? Se é patético com um homem, também deveria ser com uma mulher, né? Enfim, eu fui tão xingada aquele dia, tão xingada, que eu tava a ponto de sair de todos os projetos, fechar tudo, que eu falei, gente, sério, eu tô apontando o óbvio e tô sendo massacrada, né? E o que me cansa mais é que você aponta esses erros e as pessoas cagam ou esquecem. Sabe? E é isso que me deixa doente. Eu não esqueço, eu sou rancorosa, eu sou um lixo, eu tenho certeza disso pra tudo na vida. Mas pra essas pessoas ruins, eu não. Essas pessoas, como é que é do Adriano? Essas pessoas. Como é que é, Caleb? Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Exatamente. É muito bizarro, cara. É só Deus vai perdoar, porque eu não vou perdoar porra nenhuma, sabe? E as pessoas esquecem. Não, tá tudo bem e tal. Errar, mano. A Jéssica errou, eu errei, Ju errou, o Caleb errou, o Luana errou, todo mundo errou. Mas fazer umas bosta cabulosa dessa, que nem o cara me atacar, porque eu falei, mano, sexualizando personagens de filme de terror. E é isso. Esse macho escroto aí que discutiu com a minha amiga sobre como ela deveria escrever o texto, tá aí sendo chamado para podcast toda semana. É o amigão, tapinha nas costas, as meninas, ele manja tanto de terror porque ele tem 95 anos e viu Exorcista no cinema, sabe? Entendeu? E aí eu fico muito puta, porque a gente tá aqui falando, se desgastando, né? Eu vou fazer um paralelo muito rápido aqui que a Jéssica vai entender. Essas mulheres que têm uma filetinha de uma microcelulite e uma estria assim na barriga. Ame seu corpo, aceite seu corpo. Olha aqui, eu não estou no padrão. E posta foto pelada. Foto posada, foto relaxada. Vai tomar no cu, isso me deixa louca. Então isso é um paralelo, assim, só pra vocês entenderem. Eu, enquanto mulher gorda, Jéssica aqui rindo, concordando comigo, também entende. E é isso, cara. A gente tá falando lá o bagulho e aí cagam, foda-se, tá tudo bem. Então é isso, gente. Sigo exausta, olha aí, 1h e pouco de podcast e continuo exausta. Eu te entendo perfeitamente, Mi. É muito isso, e é muito a pessoa que é muito biscoito pelo mínimo que ela tá fazendo, né? Então, tipo, nossa, olha como eu sou ótimo fazendo a minha obrigação. É isso, resumindo, é isso. Esse é o famoso... o pai da criança, né, ajudando, né, a mãe, né, tipo, olha só, ele tá ajudando, né, ele lava a louça e cuida da criança, né, tá dando uma força. Porque afinal de contas é uma obrigação da mulher, né, o cara realmente ele tá ali, olha que esforço hercúleo de ajudar. Gente, né, 2021, a gente não precisava nem tá tendo essa conversa
conversa. Mas a gente está não só tendo essa conversa, como a gente não tem vacina para todo mundo. Então o buraco pode ser sempre mais embaixo. Triste. Gente, no mundo perfeito, numa hora dessas, a gente já tá xingando personagem de livro. Que nem a gente fazia nos clubes de leitura. Olha o Nino, esse filho da puta, no livro da Ferrante, desgraçado, né? Entendeu? Saudades, né? Mas o Nino também é um macho escroto, né? No fim. Não tem o que falar, né? Enfim. Mas enfim, saudades de quando a gente meio que conseguia se distrair e xingar, né? É que também tá muito potencializado isso, né? A gente tá em casa, a gente não vê as pessoas. Eu moro sozinha, gente. Eu vejo a caixa do supermercado. Assim, é o máximo de pessoa que eu vejo, né? Que eu interajo. E então, parece que tudo fica um rebuliço maior dentro da gente, né? De ver essas bosta. E tudo isso que a gente citou aqui, gente, 90% aconteceu na pandemia. Que nem a luta perdida no tempo, eu também tô. Então, mas eu tô assim, eu só sei que foi na pandemia que eu tava em casa e surtando, né? E é isso. É que eu acho que a gente fica com outra dimensão de tempo, né, na pandemia, e também a gente não tem uma interação, tipo, social, assim, então você não tem a chance de se acabar no boteco com os amigos, a chance de ir numa balada, então a tua diversão fica muito limitada, tipo, a chance de viajar, de estar com várias pessoas, tipo, tudo que a maioria das pessoas fazia antes para dar uma extravasada, para além da leitura e tudo mais, que a gente já tem isso, mas acaba que o hobby vira um trabalho, tipo, você tá sempre trabalhando, então fica potencializado demais esse ódio, fica muito condensado. Mas eu tenho uma dica ótima: quando eu vou no supermercado, eu fico parecendo aquelas psicopatas de filme norte-americano, porque eu fico dentro do carro, quietinha, observando as pessoas, e aí isso virou um hobby, assim. Eu tava até comentando com um amigo meu que também é jornalista, e aí eu começo a anotar as cenas, assim, e aí eu fico tweetando aquilo, ou eu fico mandando áudio pros meus amigos, falando: nossa, entrou um cara muito gato agora aqui no supermercado e tal. E esses dias eu fiquei vendo um cara pegar, ele pegou 2 bichinhos naquelas máquinas de pegar bichinho, aquele trem antigo, e é isso, eu tô criando esse capital de memórias, assim, durante coisas, pra não matar as pessoas. Eu dou essa dica: se vocês tiverem carro, vão ao supermercado de carro, se não tiverem, vai a pé, fica distante, faz esse exercício de observação, é curiosíssimo, e você vai controlando essa vontade de matar os machos da internet, porque daí você fica ali mais off e não tem tempo de ficar brigando com eles. Eu deixo essa dica aqui desse podcast hoje. Eu parei de usar Instagram, eu não entro mais no Instagram, eu tenho que usar os perfis da firma, né? Mas aí, tipo, é muito pontual. Eu respondo as pessoas, posto e acabou, né? E é uma pena, porque eu perco os conteúdos dos meus amigos, eu perco foto de sobrinho, eu perco foto do filho, sabe? Mas, gente, eu só passava nervoso, vendo aquelas magras pedindo biscoito, vendo os machos falando de livro de mulher, sabe? E aí aquilo foi me desgastando muito e eu não tinha como extravasar. Porque eu ia no boteco, tomava uma cerveja ruim, ficava com dor de barriga, voltava pra casa reclamando, dizendo que nunca mais ia beber e tava tudo bem, né? E não tem mais isso, né? Então eu tô tentando evitar. Então eu fico no Twitter vendo as pessoas falando do Bolsonaro, do Big Brother, e as pessoas reclamando old school: ai, tô com fome, ai, quero almoçar, entendeu? É isso que tá mantendo o mínimo da minha sanidade, né? E é isso, é uma pena, porque eu perco muita coisa. Ai, gente, meus perfis de gato, gente, eu tenho que ficar entrando no Chrome, assim, direto pra ver os gatos. Ai, isso que me deixa triste. Mas enfim, tudo pelo bem da nossa sanidade. Agora, em plena pandemia, assim, com tudo que tá rolando, com toda a carga emocional do momento, você é o cara que vai num vídeo ou vai num blog e escreve um comentário escroto? Puta que pariu, né? Com tudo que tá acontecendo no mundo, você quer comentar sobre a voz da Jéssica, sabe? Pelo amor de Deus. Vontade de falar: meu amigo, você realmente não precisa pagar aluguel, não precisa lavar louça, porque a minha acumula horrores quando eu tô em casa, sabe? Então eu não sei. É bem isso, tipo, meu, tem tanta coisa, né, assim, pra você pensar na pandemia, mas aí você vai se preocupar com as pessoas, como se já não bastasse a carga emocional que as pessoas estão enfrentando, né, as pessoas queridas que estão no hospital, né, as pessoas que as pessoas perderam, não basta isso tudo, né, só 3 mil mortes por dia, você tem que se incomodar de fato, realmente minha voz é um problema para você. Né? Tá certo que a gente tem que se apegar às pequenas coisas e tal, mas não pro lado negativo, né? Enfim, é isso, observa a galera no supermercado, vê os vídeos de gatinho da Michelle, busca a sua droguinha, não fica preocupado
preocupado com as coisas das pessoas. Acha o seu antidepressivo natural, mas não fica preocupado com as pessoas. E faz análise, né, gente? É importante também. Ajuda bem a se preocupar consigo e não com os outros. Eu recomendo também, indico. Isso aí, né? Alguém quer acrescentar algum ponto aí? Alguma coisa que não foi levantada? Eu queria só pedir, então, uma coisa. A Jéssica falou que ela tem, né? O financiamento do Margens, se você quiser passar o endereço pra gente. Eu tenho um financiamento que ele funciona todo mês, tá no Apoia-se, então é apoia-se/Jéssica Balbino, e daí é para eu continuar manter o Margens, manter a criação de conteúdo, poder escrever colunas, enfim, fazer reportagens mais elaboradas. Eu comecei com ele há 1 ano, no começo da pandemia, porque todos os meus trabalhos caíram, e aí eu continuo, tem mês que eu tenho trabalho, tem mês que eu não tenho, então toda ajuda é bem-vinda. As pessoas podem ajudar a partir de R$2, e 30% eu destino para outras pessoas que também estão sem trabalho na pandemia. E aí, cada mês, eu escolho algumas pessoas de diferentes lugares para poder dar essa ajuda. Então, pode ser convertido em cesta básica, em contratação de serviço, numa ajuda direta mesmo, enfim, de várias formas, para a gente tentar partilhar um pouco aí do pouco que a gente tem na pandemia e exercitar isso, né? É meio coaching o papo, mas acho que sim, se a gente pode, a gente deve fazer. E o outro é a pré-venda do livro, na verdade, que eu comecei no dia 8 e vai até o próximo dia 8, de 100 exemplares, e aí é um kit especial, daí vem brinde, vem um suplemento com textos jornalísticos e os textos do Gasolina e Fósforo, que é o meu livro autoral, que tem poemas e tem alguma coisa em prosa também, e é um processo muito legal, eu gostei muito de fazer esse livro, embora tenha sido muito doloroso e sofrido também, porque eu falo sobre corpo, mas tá lá o resultado, e é isso, eu espero que as pessoas comprem na pré-venda para ele já poder sair aí circulando. E aí o endereço para pré-venda é apoia-se/Gasolina e Fósforo. Vai até dia 8 de abril, então, né, Jéssica? Começou agora a pré-venda dia 8 de março. Isso, começou dia 8 de março e vai até 8 de abril, um mês. Legal. Bom, do Witching Hour a gente tinha o Padrim para poder pagar a edição do podcast, né? Era basicamente isso, a gente pagava, a pessoa dava uma grana do nosso bolso porque não era o suficiente. E aí tava apertado pra gente, porque a gente passava um maior tempo pesquisando, vendo os filmes, porque, gente, eu vejo cada bagaceira para poder achar as coisas boas, né? Então, vocês imaginam, né? E aí, a gente estuda muito, a Jéssica até mais que eu, ela lê muito livro acadêmico de terror e tal, eu sou mais nos feeling da vida, né? Enfim, aí a gente decidiu ir pro YouTube para não ter esse gasto, e aí a gente falou para as pessoas, a gente tá fechando o Padrim, né, porque não precisa mais. Aí um amigo nosso pegou e falou assim, não pode fechar, senão eu vou jogar dinheiro na tela do computador, não pode, né, e aí a gente ficou mal feliz, porque, sei lá, 90% das pessoas, gente, são só 12 pessoas, tá, não tô falando como se fosse muita gente, né, mas 90% das pessoas falaram, não, gente, a gente vai continuar dando grana para vocês, porque vocês estão gastando tempo e tal, né. Então a nossa ideia agora é comprar um fone melhor, comprar uma câmera, porque eu gravo com a câmera do notebook, essas coisas, né? Enfim, e eu preciso parar de me justificar, de cobrar do meu trabalho, porque eu tô trabalhando também, né? Tipo, né? Enfim, esse é um ponto também de muito empoderamento, como dizem as pessoas aí, né? Quando eu parei de escrever de graça e comecei a escrever para as pessoas que me pagavam, porque, né? Reconhecimento não paga a minha conta de luz do mês, não faz meu mercado, né? Enfim, então vamos lá. Então, a gente tem o Padrim, padrim.com.br/The Witching Hour, que a gente também começa com R$2 de apoio, tipo broderagem, e a partir de R$5 a pessoa faz parte de um grupo no WhatsApp com a gente e recebe fotos em primeira mão dos nossos gatos e cachorros, que eu acho que isso é o mais importante, e também vota nas pautas, fica sabendo dos filmes em primeiro lugar, a gente tá fazendo assim, todos os filmes que os nossos padrinhos estão indicando, a gente vai falar em algum momento. A gente falou do filme da Buffy, gente, entendam. O que a gente não faz pelas pessoas que curtem nosso trabalho? Eu assisti o filme da Buffy e assisti Crepúsculo.
Então é isso, gente. Se alguém quiser e puder, né, dar uma força pra gente, conhecer lá o nosso trabalho. A nossa rede social principal é o Instagram, porque como a gente trabalha com filme, né, posta cena de filme, essas coisas, né, aí é The Witching Hour, só que com mais um R no final. E é isso. Ó, quando a gente tiver o nosso apoia-se aqui do podcast, a gente vai ter que colocar essa foto dos gatos e do cachorro. Eu achei maravilhosa, cara, sério, assim, Conteúdo A gente de vai ter que copiar a qualidade. ideia, né? A gente vai ter que copiar. Tem Pedi pra jeito. Michelle, falar, Michelle, a gente vai fazer isso porque eu achei demais. Não, teve um dia que alguém mandou uma foto do gatinho ou do cachorrinho assim com um DVD. Eu falei, não, peraí, olha aqui meu gato. Meu gato chama Bela Lugosi. Esse aqui é Vincent Price. Aí de repente, essa aqui é a Fifi, essa é a Nina, essa não sei quem. E a gente tava lá trocando um monte de foto de bicho, né? Eu acho que isso une todas as tribos, né? Mas é isso, né, povo? Queria agradecer muito a presença de vocês, de verdade, aqui nesta quarta-feira à noite, todos cansados, Jéssica aqui fazendo vários eventos de divulgação do livro. Então, queria agradecer muito, acho que foi muito bom, estamos honrados aqui. Muito obrigado mesmo, gente. Eu quero agradecer muito, foi ótimo o papo, eu nem vi o tempo passar, estou muito satisfeita com a conversa, com a forma como vocês conduziram, gostei bastante de estar aqui, estou ansiosa para, enfim, ver no ar de fato. Obrigado muito pelo convite, pela possibilidade de divulgação, pela troca, pela escuta, todo mundo que está aí de host do podcast, obrigada Michelle também pela interlocução. E é isso, vamos, enfim, consumir mais mulheres, vamos ouvir mais mulheres, vamos descer um pouquinho dos nossos privilégios e partilhar um pouco das outras coisas. Eu posso garantir que é uma tour agradabilíssima a gente se permitir em outras coisas que não o que a gente já está habituado no nosso privilégio. É isso, beijo, gente. Gente, a Jéssica fala muito bonito, né? Até é triste eu ficar depois para falar, né? Ela fala essas coisas bonitas, né? Eu só queria falar uma coisa assim, que eu acho que a Isa Leite, que é amiga aqui da gente, falou no Twitter semana passada, e eu acho que define bem, que ela falou assim, acabei de escutar o episódio em que a Michelle falou sobre a redoma de vidro com eles, né, e a sensação que eu tive é que a gente estava sentada na área lá da casa do Caleb tomando uma cerveja, que eu estava tomando uma cerveja e ouvindo eles falando, né. Então, pra mim é isso, tipo, a gente que se via, sei lá, no mínimo uma vez por mês fazia festa e ficava bebendo cachaça de jambu e passando mal, aquela coisa toda, né? A Jéssica, inclusive, eu só a vi pessoalmente uma vez e quando eu fui chamar ela, ela saiu correndo na Flip. Eu acho que eu te falei, Jéssica, você tava na banquinha do lado da minha, falando com a Cidinha da Silva, quando eu fui te chamar, você saiu correndo. Eu sou uma pessoa péssima na Flip. Não. Eu sem pedidas de frequentar, porque eu vou lá a pessoa sem querer, eu sou muito distraída, míope e louca. Insistam, desculpa. Não, tá tudo bem. Eu do Caleb aí, que eu nunca tive nesse rolê, mas estou aguardando convites pós-vacina, por favor, me chame. Estou aguardando. Tá convidado. Tá convidadíssimo. Nossa, quando tiver vacina, é sério mesmo. A gente vai dar a festa, porque eu tô falando essa festa pós-pandemia desde abril do ano passado, sabe? Eu não vou mais nem ficar em casa, porque eu vou ficar cada dia na casa de um amigo e eu vou ficar tipo um ano fora. Mas vai ser ótimo, estou ansiosa, não tô reclamando não, quero muito. Eu já dei muito vexame nas festas do Caleb, mas pra próxima eu estou indo disposta a dar o maior vexame da minha vida, ou simplesmente cair bêbada e dormir no chão abraçada num cachorro. Mas só pra finalizar isso que a Isa falou, né? Que ela falou que a sensação que ela teve ouvindo o podcast é que ela tava ouvindo a gente conversando. Caleb, você tá chorando? Você tá emocionado? Ai, que bonito! Eu vou chorar também! Ai, meu Deus, nervosa, a pandemia, enfim. A Isa falou, né, que ela ouvindo o podcast, ela teve essa sensação de que a gente tava sentado tomando cerveja e ouvindo a gente conversar, né? Então eu queria dizer que pra mim tá sendo isso também, assim, porque como vocês podem ver, eu tô falando, porque eu só falo com a caixa do mercado e com meus gatos, né? Então tá sendo muito bom, assim, gravar com vocês e ouvir histórias de vídeo. Cara, ele tá realmente chorando, que bonitinho. Desculpa, é que eu tava achando muito fofo. É que é difícil falar de festa
nesse momento. Não, ai, nem me fale, né? De abraços e não sei o quê. E eu sou a pessoa bêbada que abraça, né? Então vocês imaginam, né? Que loucura, né? Juliana sempre sobra me aguentando bêbada, enfim. Obrigada a todo mundo, gente, por vocês terem me chamado mais uma semana. De novo, ponto alto da semana, gravar com vocês. Jéssica, eu acho que eu nunca tinha conversado com você, eu já tinha ficado de mediação na mesa, né, que a gente fez do Leia, né, que você, a Fabrina e a Vanna. E Ju, né, meu super like da vida real, sem falsidade de Tinder. Lu, maravilhosa, louca dos gatos também. Caleb, saudades da sua cachaça de jambu e de você passando mal com aquela desgraça. Eu acho uma pena que eu perdi o vídeo de você cuspindo a cachaça de jambu. Mas enfim, gente, passando isso aí, vamos tomar uma cerveja todo mundo e gravar um podcast ao vivo, por favor. Eu quero passar mal com a cachaça de jambu, eu não aceito. Por isso, eu quero gravar esse podcast ao vivo e passar mal com essa cachaça. Eu não aceito não ser convidada, senão eu vou reclamar e vou xingar muito no Twitter. Então, me convidem, já estou aguardando esse convite. Vem vacina. Convidada de honra. Vem vacina, eu quero abraçar todo mundo. Eu quero dar PT nessa festa, na Flip, em todo lugar. Me aguardem pós-pandemia. Eu vou ficar insuportável, mas quero. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado mesmo aí pela conversa. Tô emocionado por isso que a Isa falou e pelo episódio, né? Achei que foi um episódio muito, muito, muito bonito, né? Assim, acho que vai ser muito importante, assim. Então, também tô louco para que ele esteja logo no ar, né? Porque, enfim, é isso. E quando tiver vacina, a gente vai se encontrar aí. Com certeza. E quem estiver escutando a gente, eu comentei antes que algumas pessoas mandaram mensagem, né? Manda mensagem pra gente, se vocês quiserem contar, compartilhar alguma história. A gente conversa, a gente se apoia, a gente tenta sobreviver aqui na pandemia para depois tomar os nossos porre louco. A gente começou meio numa baixa, né? Falando de coisas meio tristes, mas eu acho que é um bom final. Acho que eu tô satisfeita. Obrigada de novo, fiquem todas bem e nos vemos por aí. Ficar, gente. Até mais, gente. A cachaça de jambu nos zera. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, cachaça. Beijo, tchau, gente. Tchau, gente.